Fala galera, beleza? Kim falando aqui. Estou meio atrasado nos highlights aí. É que eu estou modificando um pouco o operacional. Estou testando um operacional de scalp. Vou fazer um resumo aqui do dia 16 e dia 17 e acredito que 18 também. Só para deixar mais ou menos como foi operado e o porquê que eu estou testando outras formas de operar. No dia 16, foi esse dia aqui, o mercado já acordou aqui, testou o ajuste e desceu. Eu só fui poder operar quando eu estava aqui perto do meio-dia. Então eu não pude pegar essas movimentações aqui. Mas olhando esse cenário que ele estava fazendo repique, né, estava em tendência de baixa, fazendo repique na VWAP, eu imaginei que aqui também seria. Então eu fiz uma entrada aqui, buscando um alvo aqui e com um stop acima da VWAP, que seria o meu ponto de saída. Fiz uma venda aqui, um contrato, fiz outra venda aqui, que nesse momento eu estava acreditando que ele iria dar essa continuidade, e ele não foi, me estopou aqui. Aqui eu saí com um contrato, e aqui eu acreditando que ele tinha ganhado a VWAP, eu já fiz uma compra de 2 contratos, zerando um vendido que eu estava e comprando um novo para ficar comprado com um contrato. Não aconselho fazer isso. Meu stop aqui, minhas entradas aqui, e meu alvo agora já estava pensando aqui, né, nesse topinho aqui. Aí, quanto mais ele demorava para ir e não me mostrava que ele iria cair, eu acreditava mais no movimento. Acabei entrando com mais 2 lotes e não deu bom. Me estopou aqui com 3 lotes. Realmente não estava assertivo. Aí eu falei, beleza, então vamos continuar o movimento da venda. Comecei a vender aqui, com meu stop novamente acima da VWAP e também buscando aqui um alvo aqui, pelo menos eu gostaria que ele viesse aqui no ponto pivô, mas a mínima aqui do dia já estava de bom tamanho para mim. E também pelo horário, né, que já estava se encaminhando aí para 2 horas da tarde. E realmente esse trade aqui foi o único que eu acertei. Mas ainda assim ainda foi pouco, porque eu fui fazendo parcial, né? Eu imaginei que talvez ele ficasse lateral aqui. Então eu fiz vendas aqui, vendi até 3 lotes aqui e saí com outro aqui. E aqui já embolou tudo. Mas aqui eu tive um stop aqui, 2 stop aqui, um stopinho pequenininho aqui e aqui um gain. E aí mais 2 stop aqui nesse monte de mão aqui. Ficou mais ou menos assim. Deixa eu tentar tirar aqui um print, alguma coisa. Aí. Ficou assim, né? Um stopão, um stop menor. Aí eu fui, né, um pouco mais cauteloso com o risco. Finalmente um gain, mas note que não cobriu os stops. E aí mais 2 stops, dando o meu stop diário. Na verdade, nesse dia ele excedeu um pouco o meu stop diário. Então me deixou bem ruim. E ainda mais porque depois ele fez um bom movimento, né? Então, teoricamente, eu perdi o filé da manhã e perdi o filé da tarde. E aí ficou bem ruim pra mim. Dia 17, deixa eu puxar aqui no relatório. Dia 17, aqui.
Dia 17 fiz muitas operações, não vou saber descrever todas elas, mas quem acompanha os outros vídeos aí já tem mais ou menos a noção do que eu uso, né? Eu gosto muito de escorar em VWAP, ajuste, variação percentual, abertura, fechamento, máxima, mínima, canais, os locais onde eu faço as operações, porque eles me dão um suporte, uma resistência bem testado. Aqui eu vou tentar tirar o print, mas aqui realmente eu excedi o tanto de operação. E notem aí que 5 horas da tarde eu tava com 5 e meia da tarde eu estava comprando muito risco para quem não conseguiu fazer nada no dia. De manhã eu fui operar, a maioria dos trades me tirou na proteção, me deixou pouco ponto, vamos dizer assim, ficava voltando na minha cara, né? Eu até às vezes acertava a direção, mas como ele estava um pouco lateral, né? Ele não me dava os alvos, né? Ele não estourava e ia para um alvo grande para me dar o valor que eu esperava. Então depois desse dia 17 eu comecei a pensar em talvez fazer o operacional mais engessado, sabe? Com uma pontuação de entrada, né? Um risco fixo e um ganho fixo, até por conta de não conseguir talvez gerar uma estatística muito fiel dos operacionais, né? Aqui dia 18, dia 18 também foi um dia de loss, mas foi bem pouquinho. Se não tivesse as taxas, talvez quase sairia no lucro. Foi bem pouca diferença. Aqui eu estava realmente já... Deixa eu confirmar aqui. Isso. Nesse dia aqui eu já estava testando um operacional de 5 pontos de gain para 10 pontos de stop. É um operacional de risco retorno invertido, né? Tenho 2 riscos para 1 retorno. Esses modelos de operação, eles exigem realmente que você tenha o trade bem controlado, né? Aqui no final do dia também eu fiz algumas operações para testar. Como eu estava operando para teste, eu só operei com mão de um contrato. Ah não, desculpa gente. Esse dia na verdade deu gain. É que tava os ativos de swing junto. Deixa eu mostrar aqui de novo. Aí agora sim é só o dólar. Eu esqueci de filtrar ali pelo ativo. Então foi só o dólar. Aqui deu um saldo positivo, né? Você viu aqui que o nível de acerto foi maior. Então assim, eu tenho um nível de acerto dos meus tipos de operação alto. Alto quanto? De 65 a 70 e poucos por cento de acerto. Se o alvo for curto, né? Aqui são duas situações que precisa ser analisado. Uma é o meu gerenciamento de risco, que vai me expor ali quanto no dia, para buscar quanto. A outra situação é o percentual de acerto que o operacional tem, né? No meu operacional ele me dá aí entre 60 e 70 e poucos por cento de acerto. Dependendo do dia, se eu filtrar, ele me dá um percentual até maior. Então a minha ideia inicial era o que? Era tentar criar o operacional com alvo e risco fixo para que eu possa simplesmente entrar na operação e deixar ele dar alvo ou dar stop, confiando que a minha entrada ela tem uma probabilidade maior de me dar a alta, por isso que eu vou usar um stop invertido.
Aqui no dia 18 eu já posso começar a explicar para vocês, né? Ó, eu fiz a entrada aqui, compreendi um contrato, 5 pontinhos. Mesmo que se ele voltasse para trás aqui, o meu alvo curto me permite ter essa assertividade mesmo quando eu erro o movimento, né? Então, aqui foi um gain. Aqui, deixa eu ver que eu estou meio perdido. Dia 18, aqui dia 18. Ok. Aqui então, uma compra, venda. Deixa eu tentar entender isso daqui. Vou ter que abrir aqui as operações. Comprei um. Aqui então eu comprei no 14,5 e saí no 19,5. Comprei no 14,5. 14? Não estou entendendo essa operação. 9,26. Comprei no 14,5. Saí no... Ah, tá, desculpa. Eu tô vendo que não tá batendo. Eu tenho outra operação aqui. Então tá. Aqui sim, então, ó. Fiz uma venda, imaginando que ele iria continuar. E saí com 5 pontos. Aqui que eu digo pra você que mesmo que eu errei a direção, se ele oscilar esses 5 pontos, ele me dá o gain. Que foi o que aconteceu aqui. O mercado veio, testou, né? Provavelmente a gente tinha algum suporte, alguma coisa aqui, ou alguma variação. Ele testou, me deu o gain e foi, né? Aqui eu poderia ter feito uma entrada, mas como a VWAP logo aqui eu não quis entrar. E fiquei aguardando. Agora sim, fiz uma compra aqui, saí aqui, aí já estava com 10 pontos. 10 pontos. E aí aqui eu fiz uma venda. Fiz uma compra aqui e estopei aqui. E fiz uma venda aqui e estopei aqui. Os dois stopzinhos que vocês viram lá. Aí eu fiz os dois stop aqui. E aí eu comecei a fazer aqui uma compra, já pensando no ajuste, né, que ele iria para o ajuste. Uma compra aqui. Ele deu um pouquinho mais uma baixada, eu fiz outra compra aqui. Mas note que é o mesmo trade, tá vendo? Ó, se você calcular aqui, é 5 pontos para esse e 5 pontos para esse. Deu meu gain, né? No mesmo trade aqui, ele me deu 2 gain. E novamente aqui, ó, fiz a compra, saí na venda, deu gain. Nota que eu não preciso acertar que ele vá muito, mas eu só preciso acertar o time da entrada para que ele me dê pelo menos o meu aqui, né? Então, aqui também, né, ele bateu lá na linha de canal, fechou um renco para baixo, fiz uma venda aqui, gain também. Outra venda aqui, gain também. Então note que aqui fica bem tranquilo de você, por exemplo, se você criar um plano de trade com 2 ou 3 trades, você bater a meta, você consegue de repente fazer esses 2 ou 3 trades sem levar o stop, ou com poucos trades você corrige, né? Aqui eu imaginei que ele iria dar uma revertida, aqui eu errei, né? Comprei, stopei, né? 10 pontos, 9 pontos alguma coisa. E aqui novamente comecei a vender, vendi mais um, mesmo esquema, saí de um, saí de outro, cada um tinha o seu alvo, cada um tinha a sua entrada. E o stop dos dois estava acima aqui. Aqui, aí eu levei um stopinho aqui. E aqui também, mesma coisa, fui comprando, saindo. Então assim, só para vocês entenderem por que eu tentei fazer essa modificação de estratégia, né? Porque tanto em dias laterais quanto em dias longos, ele vai me dar os pontos que eu preciso. Claro que não é sempre que a gente vai ficar contente com isso, né? Tem dias que o mercado realmente faz um bom movimento e você vai pegar os seus 5 pontos ali e sair.
Mas pensando no longo prazo, eu estou mais querendo crescer o capital do que acertar grandes trades e ficar levando stops, muitos stops, né? Então eu estou preferindo aqui catando um pouquinho por dia ali. Dia 19 foi sexta. Sexta-feira eu também estava testando aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. Sexta-feira vai ser o dia, vai ser o meu modelo de gestão. Eu vou usar aí o risco retorno 2 de risco para 1 de gain. Mas se eu acertar 2 trades, né, igual foi aqui, 2 trades que eu acertar, eu já deu o meu alvo, eu já estou indo, né? Encerro o meu dia ali. A princípio eu vou fazer assim, para mim crescer um pouco o capital e para mim ter aí alguma quantidade de trades para poder ter um histórico, né, do operacional para ver se ele é viável para longo prazo, né? Então aqui, ó, note que era um dia bem lateral. Se eu não tivesse usando essa estratégia, eu teria levado vários stops aqui, ó. Por exemplo, aqui eu fiz a, deixa eu ver se aqui foi uma compra ou uma venda. Isso, ó, eu fiz a compra no 46, aqui. Isso, fiz a compra no 46, 5 pontos, saí no 51 e o mercado voltou. Você entendeu? Eu imaginava realmente que ele iria para cima, mas ele acabou não indo tanto, mas me deu 5 pontos, está de bom tamanho. Aqui ele fechou para baixo, eu imaginei que ele iria para baixo. Nota que eu fiz aqui fiz uma venda, não, fiz uma venda no 34 e saí no 29. Nenhum desses dois trades teria me dado um alvo maior, mas como eu estou usando um scalp, né, o meu stop no caso aqui estaria aqui em cima e nesse caso aqui estaria aqui embaixo. Eu sempre usando a VWAP de proteção. Não é o indicado para o dia lateral, como vocês veem aqui ele corta muito a VWAP, mas como ele oscilou bastante, 5 pontos ele me deu tranquilo. Fechei aqui, dois trades e está de bom tamanho. E aí chegamos ao dia de hoje. Deixa eu filtrar os ativos antes que eu mostre os outros aqui. O dia de hoje também foi um dia que eu corrigi o trade no meio do caminho. O dia de hoje foi um gain, um loss. Esse loss eu cortei ele no meio, quando eu vi que eu tinha entrado errado e que eu iria ser estopado, eu cortei ele no meio. E depois eu fiz um gain com duas entradas, igual eu expliquei na outra vez lá. Eu entro com um, ele tem o alvo dele, eu entro com o outro, ele também tem o alvo dele. Foi no dia 22. Deixa eu ver aqui. 22, que é o dia de hoje, que está até acontecendo ainda. Aqui também é um dos casos que se eu tivesse feito um alvo mais longo eu iria ser estopado, né? Então fiz a primeira venda aqui, o meu stop estaria aqui em cima. Deixa eu ver se esse risco retorno está aqui. Ele está configurado para 2 para 1. Tá, mas finjam que o verde é de... Deixa eu ver se dá para alterar isso aqui. Aparência, visibilidade, propriedade, linha de stop 2, linha de objetivo 1. Ok, agora sim a gente consegue acertar. Então, ó, note que o meu stop estaria lá em cima, mas ele me deu o alvo aqui tranquilamente. Se eu tivesse com um alvo maior, não teria dado. E aqui foi o stopzinho, eu fiz uma compra aqui, ele demorou para ele, começou a querer voltar, aí eu saí aqui. Um pouco de eu tomar essa decisão é que eu tenho na outra tela aqui um gráfico de 15 minutos e ele fechou um padrão de reversão.
E eu não me atentei que aqui era 1% de alta, que é uma variação percentual do dólar. Eu não costumo usar, deixar ele romper, né? Às vezes não costumo fazer trade contra essa posição. E aí ele estopei aqui, e aí eu comecei a fazer venda, né? Fiz a venda aqui, outra venda aqui, essa saiu no alvo dela e essa saiu no alvo dela, e pronto, encerrou o dia. 3 trades, eu fiz a meta, mais que a meta, deu uma meta e meia, e tá bom. Eu vou tentar seguir mais esse modelo de operação de scalp, apesar de eu estar muito acostumado a deixar o trade correr, a fluir, e às vezes pegar um risco retorno bem positivo, né? Às vezes arriscava 1 para 3, 1 para 4, já peguei até 1 para 5, mas eu estou pensando no longo prazo aí para ter um ganho de capital muito melhor, né? Porque os dias laterais realmente estavam me estopando muito. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo, espero que vocês tenham entendido, mas vou tentar postar aí diariamente os scalps que eu estiver fazendo. Um abraço, valeu!